para quem não conseguiu assistir a nossa aula hoje, vai estar disponibilizada no AVA. Sempre nós colocamos, todos os professores, no encontro 1, tudo bem? Para não ter erro. Então, a nossa aula é humanização no atendimento hoje, que a disciplina é Fundamento Semiológico em Enfermagem, e essas aulas, elas foram divididas por encontro e por período. Hoje, sendo o primeiro dia de aula, a gente vai estar falando sobre a humanização no atendimento. Aí vem sobre a visão, também sobre o paciente quando não consegue conversar com a equipe de enfermagem, que tem a comunicação verbal, não verbal. Também vai estar abordando os 5 passos da sistematização da enfermagem. É claro que também temos uma aula somente da sistematização da assistência da enfermagem, tá bom? Hoje é mais um lembrete para vocês, mas nas próximas aulas vamos estar falando passo a passo e quais os meios que vocês podem estar adquirindo para se tornar bem mais fácil quando você for avaliar um paciente céfalo-podálico no exame físico, você não ter dúvida, tá bom? Quanto ao diagnóstico, quanto à implementação, a gente vai estar falando isso passo a passo. Pessoal, sempre que tiver alguma dúvida, pode chamar e pode perguntar quantas vezes forem necessário. Na segunda aula, o segundo período, nós vamos estar falando sobre a anamnese, como que é realizado a anamnese no paciente, o que eu posso estar verificando, o que eu posso estar abordando. Alguns falam anamnese, outros falam histórico de enfermagem. Então, é tudo sobre o paciente, como que ele veio, como que ele está, qual o acolhimento que esse enfermeiro, a equipe de enfermagem está fazendo a dispensação para ele se sentir acolhido, sentir bem, sentir que ele pode ter confiança, que a equipe vai estar cuidando e dando todos os cuidados necessários. Também vamos estar abordando as necessidades humanas básicas. Aí vai entrar também como eu posso estar acolhendo a família, a comunidade. Então, isso aí nós vamos estar vendo passo a passo de cada tema das aulas. Avaliação física também, como que esse paciente, eu vou estar avaliando a marcha dele, entra mais na parte neurológica. Quando também a gente vai estar falando sobre essa avaliação física, eu vou mostrar várias imagens para vocês terem um raciocínio rápido, um olhar clínico, como se você estivesse lidando com o paciente, tá? Para um raciocínio rápido e diferenciado. Também já está agendado a nossa avaliação. A nossa avaliação, que é a B1, que essa avaliação ela será realizada no dia 5 de novembro, não, de outubro, dia 5/10. Tá? Nós já temos o calendário e, portanto, no primeiro dia do reconhecimento da nossa disciplina, já passamos todos esses dados. É claro, se depois alguém surgir alguma dúvida, ou até mesmo em horário, ou o porquê dessa data, se as aulas iniciam em agosto, e por que só dia 5/10 essa avaliação oficial. Tá? Pode estar perguntando. É claro que dia 28/9, atividade, o trabalho que eu vou estar passando para vocês, vocês vão estar entregando como vocês vão encaminhar esse trabalho para mim, através de e-mail.
tá? Eu disponibilizo o e-mail para vocês estarem encaminhando esses trabalhos para estar ajudando na média da B1, além dos questionários que eu passo na pós-aula de cada tema de aula. Após o término, eu já faço a disponibilização desses questionários para vocês estarem fazendo. Esses questionários é direcionado à aula que foi dada e também para quem acessou o AVA e conseguiu o livro didático, todas as aulas têm naquele livro. Ah, mas eu vou precisar imprimir, são quase 200 páginas. Não é obrigatório, porque vocês acessando o AVA, tem como vocês acompanharem cada aula. Se quiserem para impressão, também não tem problema não, fica bem mais fácil. Boa Tá noite, bom? professora. Boa noite, tudo bem? Tudo e com você? Tudo, graças a Deus. Seja bem-vinda. Amém, obrigada. Referente ao livro, eu não consegui acessá-lo no próprio portal AVA. Ele não está disponibilizado para mim nem por PDF, nem livro digital, nem de maneira alguma. Tá. Guilda, né? Júlia. Ah, tá. É que tá, você colocou e-mail com o nome e o sobrenome tudo junto. Ah, tá. Então, Júlia, para nós também, hoje, tivemos algumas dificuldades de acesso. Se até a próxima aula vocês não conseguirem acessar, eu estou com o telefone da Kathleen, eu encaminho para ela e ela coloca no grupo para vocês, tudo bem? Ok, obrigada, viu? Tá? Fica preocupada, não. Tá bom. Falando do nosso trabalho, da nossa atividade, na próxima aula eu vou solicitar quem que é a representante de sala? É a Kathleen? Tá ótimo. Eu vou, na próxima aula, eu vou solicitar para a Kathleen já me dar os grupos. No máximo, 4 a 5 componentes para a gente estar realizando esse trabalho, essa atividade, tá? Aí ela me passando em quantos grupos serão divididos, aí eu já passo os temas para vocês. Tá bom? Que será entregue até dia 28/9 por e-mail. Aí a nossa avaliação, dia 5/10, para que eu possa ter tempo ágil para estar lendo todas as atividades de vocês, todos os trabalhos, para fazer a dispensação das notas. Que eu vou estar falando sobre a pontuação que vocês vão estar adquirindo nessa disciplina. Também vamos estar verificando no 8º encontro sinais vitais. Depois, no próximo encontro, que será dia 9, exame físico, a primeira parte, que vai estar abrangendo céfalo-podálico, e vai por sistema neurológico, sistema cardiovascular, sistema geniturinário, sistema esquelético. Então, vai por sistema e eu vou passando para vocês também passo a passo, porque quando for direcionado ao laboratório, vocês já estão com todas essas teorias e também fica bem fácil estar colocando a teoria em prática em laboratório após a gente verificar tudo isso passo a passo. Tá bom? Pessoal, eu falo bem rápido, se não entendeu, pode perguntar, que eu volto. Também, no 10º encontro, nós temos o exame físico, parte 2, tá? Depois temos, na 11ª semana, 11º encontro, nós temos a avaliação da dor, que hoje também entra como sinais vitais também. A avaliação nutricional, temos na 12ª semana, e também na 12ª semana, vocês vão estar entregando o segundo trabalho, a segunda atividade, para nossa prova oficial, avaliação, a B2. Que a B2
essa prova já está agendada entre o dia 1º de dezembro a 4 de dezembro. Aí vocês vão perguntar, mas dia 1º de dezembro não é segunda-feira, não é na data da nossa disciplina, mas é dezembro, serão todas as avaliações oficial da B2, para todas as disciplinas. Tá? Então, essa é entre o dia 1º ao dia 4, logo que eles encaminharem para os professores a data correta da prova de fundamento semiológico, em dezembro, eu repasso para vocês. Tá? Ah, mas está muito longe ainda. Não tá, passa muito rápido. E como temos, a nossa disciplina tem bastante conteúdo, é bem extenso, então vai ser assim, eu perco uma aula, já vai perder bastante conteúdo bem importante. É claro que são gravados, podem estar assistindo após as aulas, na hora que vocês tiverem disponibilidade. Também temos a aplicação de contenção química, contenção mecânica, como que o enfermeiro pode estar realizando, se o enfermeiro pode prescrever essa contenção mecânica, é claro que a contenção química, medicações é prescrita pelo médico, a contenção mecânica pode ser realizada pelo enfermeiro, mas tem alguns critérios a ser avaliados, tanto para essa contenção, como o enfermeiro está fazendo essa dispensação para a equipe de auxiliares e técnico, para realizar esse procedimento. Também temos, na 13ª semana, uma aula só sobre intubação orotraqueal, traqueostomia, oxigenoterapia, tá? Tudo isso para vocês. E é claro que também vocês têm que pegar a apostila, tá lendo, chegar na aula, pode estar fazendo pergunta, nós vamos estar respondendo e vamos estar trabalhando todos juntos, tá? Cessando todas as dúvidas, não ficar com vergonha de perguntar, sempre que necessário, pode parar a aula, nós vamos iniciar desde o que você não entendeu, tá bom? Não é difícil a nossa disciplina, é uma disciplina que vocês vão estar com, assim, em laboratório, atentos na teoria e vão estar utilizando essas ferramentas para o resto da vida profissional de vocês, que é o que trabalhamos tanto na área hospitalar, como trabalhamos em qualquer local da área da saúde, tá? Então, é muito importante. Temos dúvidas? É claro que surgem dúvidas com o decorrer das aulas. Vamos ter dúvidas no início dos exames físicos, sobre os sons, batimentos cardíacos, as propedêuticas, como que será dividida? Claro, vamos ter dúvida, mas vamos estar tirando todas essas dúvidas. Então, não fiquem preocupados. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Posso continuar? Sim. Sim. Tá. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Sim. 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 Por mim, tudo bem. Horários das nossas aulas. Foi passado pelo nosso coordenador que a nossa primeira aula dia a dia inicia às 19h10 até às 20 horas. A segunda aula, esse é mais para professores que têm 2, 3 salas na mesma data, no mesmo dia, tá? A segunda aula seria das 20 às 20h50, depois o intervalo das 20 horas, das 20h50 às 21h10.
e retornamos para a nossa terceira aula, que será das 21h10 até as 22h. Mas a colega comentou que passaram que é até as 22h40. Para mim não tem problema, tá? Mas o nosso coordenador passou até as 22h. A nossa aula vai direto das 19h10 até as 20h50. Tá? E após as 20h50, às 21h, o intervalo de 20 minutos, depois retornamos para dar continuidade. Todas as segundas-feiras, os horários das aulas de fundamento semiológico serão esses. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês ficam quietinhos, eu fico enquanto vocês estão me ouvindo. Boa noite. É a Verônica, tudo bem? Tudo, Verônica. Seja bem-vinda. Obrigada, a senhora também. A senhora não, você. Então, o AVA também não está abrindo, aí eu não consegui verificar as matérias que a gente vai ter nesse semestre. Aí, será que já vão solucionar esses probleminhas amanhã? Eu acredito, amanhã pode ser, mas é mais certeza até sexta-feira. Ah, porque eu acho que não é só eu que tive esses probleminhas, né? Não, os professores também. Que está pedindo para não mexer, não colocar mais a senha durante 24 horas, é isso? Isso, senão vai travar. Tá bom. Tá bom? É só isso, então. Imagina, pode perguntar. Ô, Mona Lisa, essa... Obrigada. Imagina, a Mona Lisa está sendo gravada e depois vai para o YouTube. O YouTube, tá? Não tem problema mostrar sua foto? Você tá com a câmera ligada? Nossa, rapidinho você saiu? Então, meninos, vamos dar continuidade. Ninguém tem dúvida quanto ao PEA, que é a nossa, os temas das nossas aulas. Não tem dúvida sobre os horários da aula e horário de intervalo? Alguém tem dúvida? Quanto ao AVA, vamos aguardar... Professora. Oi. Boa noite, é a Chariele. Oi, Juliene. É Chariele. Ah, tá. Também vocês estão com o nome parecendo o meu, né? Tudo difícil. Tudo difícil, é verdade. Professora, só uma dúvida a respeito dos trabalhos em grupo. Esses trabalhos em grupos, eu acho assim que, para mim, fica um pouco complicado, porque eu acho que até todo mundo se organizar, 4 ou 5 pessoas, que já que a gente não pode se encontrar, tem problema se algum desses trabalhos forem feitos individuais? Ô, Chariele, todos os professores tiveram problema no semestre passado. Por quê? Nós estávamos com a programação presencial e veio toda aquela pandemia. A maioria das atividades, como já estavam divididas por grupos, nós continuamos a receber. Tivemos problemas, inclusive vocês. Por quê? Um faz e 10 fica no grupo e não faz nada. Não é isso? Às vezes acontece isso. Por quê? Devido ao horário de trabalho, horário de outros afazeres que tem no dia a dia de cada um. Eu particularmente, eu prefiro individual. Correto. Tá? Eu prefiro individual. E a turma de vocês são 28 alunos. Então, são 28 acadêmicos. Não tem muita coisa assim para estar passando esses temas de trabalho para vocês. Não fica preocupados. Eu não sou de pedir muita conteúdo, não. Porque termina atrapalhando também quem está pesquisando. Então, assim, se vocês resolverem e aceitarem individual, eu acredito devido à disponibilidade para estar se reunindo e nem pode se reunir. O que vocês acham de ser individual?
por mim, eu concordo, mas tem o outro pessoal aí, né? Tá ótimo. eu Depois também eu vejo. concordo. Eu, Kathleen, eu prefiro também. Eu também Tá. prefiro, mais fácil. É bem ó, melhor. Ótimo, então individual, tá bom? Obrigada, Os professora. 2 trabalhos, que o primeiro é dia 28/9, a primeira atividade. Para quem entrou no grupo agora, lembrando que, além das atividades, que são 2, valendo cada uma 1.000 pontos, por isso que tem que fazer um trabalho bem legal, tá? Tem também a segunda, dia 30/10, e tem os questionários. Para quem entrou agora na sala, tem os questionários que eu sempre deixo uma questão após cada aula, na pós-aula. Aí vocês respondendo, eu tenho acesso, se acertou, se não acertou, qual a dificuldade de vocês, e também tenho acesso para estar disponibilizando os pontos para vocês. Geralmente o trabalho eu peço valendo 1.000 pontos, mas devido a essas atividades, ele vale 800 pontos e as atividades vêm com 200 pontos. Eu também acho que já ajuda. Tudo bem para vocês? Tudo. Tudo bem. Tudo bem. Tá ótimo. Professora, Então, oi. é a Verônica de novo. A Joelisa está mandando mensagem para mim no WhatsApp, perguntando que ela quer saber por que ela está como convidado, né? Mas todos estão convidados. Ah, então é Todos... isso mesmo. Isso. Ah, tá. Todos vocês, entra eu como organizador e todos vocês... eu estou vendo aqui a Joelisa Abrantes. Isso. Tá, todos vocês entram como convidado. Entendi. Tá bom, então, professora. Obrigada. Tá bom? Ela está me ouvindo. Ela está me ouvindo, né, Valéria? Tá, Verônica. Verônica. Tá te ouvindo. Tá te ouvindo, então tá bom. sim. E quando um de vocês for fazer alguma pergunta, pode ligar o microfone, pessoal. É que se ligam todos ao mesmo tempo, forma aquele burburinho, aí você não consegue ouvir um ou outro. Mas podem estar ligando o microfone, pode também estar perguntando, tá bom? Então, ela está dizendo que não está conseguindo fazer pergunta, que não está conseguindo comunicar aí no Porque grupo. o microfone dela está desligado. Fala para ela ligar. Ela tá agora bom. ligou. Ah, professora, tá bom. E agora, Pro, você está me ouvindo? Menina, até demais. Pode perguntar. Então tá bom, vou desligar de volta, beleza. Não. Tá ótimo. Isso aqui, ó, tá assim, era isso, lá. Você não quer perguntar nada? Não, Pro, era que eu tava vendo no início que eu entrei um pouquinho atrasada hoje, né? Aí, quando eu fui perguntar das matérias, dos trabalhos, mas você já esclareceu de novo. Ah, então tá bom. Qualquer dúvida pode chamar. Ah, beleza, ok. Bem-vinda. Tá, obrigada. Vocês também sejam bem-vindas. Continuando sobre nossa avaliação, temos a avaliação oficial, que já está agendada para a data que eu passei para vocês. Temos as avaliações virtuais, que entra naquele questionário nas questões que eu passo para vocês a cada final de aula, tá bom? Procurem fazer... Meu Deus, não me conhece, já me odeia. Oi? A nossa aula, pessoal, é modelo institucional, tá? Que é o modelo AMI, Hidriban, que esse modelo vem toda a matéria, todas as aulas no AVA para vocês. Além do livro didático, vem cada unidade já vem a aula. É claro que o professor também, ele complementa. Então, quando vocês conseguirem acessar, vocês vão verificar que a unidade 1 tem encontro 1, encontro 2, encontro 3, encontro 4.
E todos esses encontros têm a pré-aula, a aula e a pós-aula. A pré-aula, geralmente, a gente coloca algo direcionado sobre a aula ou um artigo que não seja extenso para vocês estarem lendo. E a aula já é mesmo do livro didático. E a pré-aula, a pós-aula, é as questões também direcionadas à aula e o livro didático. Então, fica super fácil para vocês estarem respondendo. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá. Continuando, então. A nossa disciplina, ela é nível 1, que vocês têm aquelas pontuação, o mínimo das avaliações oficiais são 5.000 pontos entre a B1 e a B2, o mínimo que vocês tiram em trabalho e prova na B1 é 1.500 pontos, isso aí vocês já estão familiarizados, que vocês já vêm desde o primeiro semestre assim, não é? Ou é novidade para alguns, essas pontuações? Não, professora, já de conhecimento. Ah, então tá ótimo. Que no final vocês podem estar realizando até 14.000 pontos. Por que 14.000 pontos? Porque vocês têm as avaliações oficiais, vocês têm as avaliações formativas, vocês têm as avaliações virtuais, vocês também têm as atividades transversais, alguma disciplina tem, e no final, somando toda essa pontuação desde o início do semestre, juntamente com os trabalhos, juntamente também com as atividades virtuais e também as avaliação oficial, que será a prova. A prova, todo mundo sabe que é modelo ENAD, né? Acompanha de 10 a 15 questões, tem uns que fazem até 20 questões, eu não costumo pedir tanto assim, geralmente a primeira, como vale 1.000 pontos, eu peço só passo 10 questões, tá? Não tem assim, o que ter medo é dentro das nossas aulas, dentro da nossa disciplina, não tem como fugir. A única diferença é que todas as provas são realizadas modelo ENAD. Tudo bem? Que eu acredito que vocês já estão fazendo. Desde o primeiro semestre, com todos os professores. Alguma pergunta, meninas? Não. Tá. Então, vamos dar continuidade. Oi, pode perguntar, Joelisa. Esse semestre será todo online mesmo ou vai chegar um pedaço que a gente vai ter que ir para a faculdade? Olha, no início é 100% online. Por quê? Ainda não foram liberado nenhuma atividade presencial. É claro que nós temos alunos em campo de estágio, usando toda a paramentação, já são os alunos que estão saindo agora no 10º semestre, então não tem nem como eles não estarem realizando essa carga horária, porque faz parte da graduação pelo MEC, então eles necessitam estar terminando essa carga horária em campo de estágio. Agora, para nós, na teoria, pelo menos por enquanto será online. Agora, se lá para novembro, outubro, mudando alguma coisa, o nosso coordenador vai estar nos avisando, vai estar deixando nós cientes e a gente repassa para vocês. Mas nesse momento, não temos certeza se retorna presencial. Tá certo, então. Tá? Porque, infelizmente, ainda temos muitos casos, muitos. E como temos. Né? Infelizmente, viu? E não só idoso, adolescente, criança, pessoas bem jovens. O livro, a senhora chegou a ver que o livro no AVA não está se disponibilizando para a gente, né? Então, Joelisa, eu comentei também no início que se essa semana não conseguir disponibilizar para vocês, eu tenho ele, aí eu já
Tá bom? Então, até quarta-feira, eu vou estar entrando no meu portal, que para nós também, a gente está com dificuldade. Se não entrar para mim, é certeza também vocês estarem com dificuldade. Eu já disponibilizo para a Kathleen, aí ela passa para vocês, tá bom? Tudo bem, Joelisa? Professora, Pode perguntar. Ok. no caso, assim, tem a certa carga horária que, no caso, no laboratório, que é obrigatória na matéria fundamento, certo? 40 horas. Sim, então essa carga horária a gente vai cumprir no próximo semestre, então, ou somente quando for liberado as aulas, é isso? Então, Kathleen, as nossas aulas, tem as aulas nível 1 e tem as aulas nível 3. As aulas nível 1, o professor já vai estar dando essa aula online também. A nossa é nível 3. Provavelmente será dentro do laboratório. Por quê? Temos que fazer exame físico no paciente, que será direcionado aos bonecos. E também a gente sempre convida um aluno do sexo masculino para poder o pessoal estarem fazendo exame físico, para ter mais facilidade na ausculta, mais facilidade na diferenciação dos sons. Então, provavelmente, nós iremos para laboratório, não agora no início. Por quê? Na segunda-feira, ficamos com a teoria. Na terça-feira, ficamos com a prática em laboratório dessa disciplina. A prática é só após 3, 4 aulas. Quando você entra já direcionado ao exame físico, você vai ter a teoria e logo em seguida iremos para a prática em laboratório. Até lá, vamos torcer que já esteja normalizado tudo e retornamos. Se não normalizar, eu acredito também que vamos estar retornando com a carga horária de alunos menores e sendo dividido em turmas. Mas nós vamos sim para laboratório, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Tá, e essa disciplina, ela é 40 horas aula em laboratório. E a teoria, ela vem com 80 horas aula. Aí soma, 80 não, Porque eu achei 160. estranho, porque no caso a teoria, a parte teórica seria a segunda, a prática na terça, né? Isso. Então, por isso que eu achei estranho. Isso, mas nós iremos sim. Após vocês, eu já ter passado a teoria para vocês, para quando formos ao laboratório, vocês já associarem a teoria com a prática, o que foi falado, como que eu vou estar abordando meu paciente, quais são os sinais e sintomas que eu tenho que ver com um olhar diferenciado. Então, tudo isso a gente vai estar verificando na teoria para depois irmos para a prática. Tá bom? Tá certo. Só para saber, para eu comprar um jaleco novo, porque esse aqui não deve servir mais. Mas aí vai ter tempo. Eu aviso uma semana antes. Por quê? Aí eu vou estar explicando. É claro que vocês já sabem as normas e rotina dentro do laboratório, mas vou estar explicando novamente. Vou estar agendando a data no laboratório e tudo isso eu passo bem antes, com antecedência, mais ou menos de uma semana, 2 semanas, para vocês já irem se preparando, tá bom? Preparando em termos do avental, igual você falou, preparando para estar dando uma lida antes. Então, tudo isso a gente vai estar. Pessoal, mais alguma dúvida? Porque agora eu vou dar continuidade na aula, eu já vou entrar na matéria. Estão me ouvindo, meninos? Sim. Então tá Sim, ótimo. professora.
Então, tá ótimo. Então, vamos começar. Qualquer coisa, vocês perguntam. A humanização no atendimento é aquele que é considerado a integralidade do cuidado. Ele busca também a constante melhora na comunicação entre o profissional de enfermagem. Quando eu falo profissional, abrange o enfermeiro, abrange toda a equipe de auxiliar, de técnico, médicos, o pessoal dos serviços gerais. Por quê? Nutrição, físio, porque todos nós trabalhamos para a melhora do paciente e o bem-estar da família e da comunidade. Se você atende um paciente com um olhar diferenciado, você acolhe esse paciente, você acolhe essa família, você tem 100% de retorno num tratamento diferenciado. Tá? Esse paciente, ele vai passar confiança, ele vai adquirir confiança. Muitas vezes ele chega, não quer dialogar, ele não passa toda a diferença que ele está naquele momento com outro paciente. É claro que temos que dar um atendimento humanizado para todos e diferenciado individual. Por quê? Nem todos têm os mesmos sinais e sintomas. Pode ter a mesma doença, o mesmo diagnóstico, mas com sinais e sintomas diferentes. Então, por isso que o enfermeiro, sempre que ele realiza a sistematização de enfermagem, ele vai fazer a implementação para esse paciente pelas 24 horas, diferenciado e individual, mesmo com outro paciente estando com o mesmo diagnóstico e a mesma doença. Tá bom? Isso aí também vamos estar falando passo a passo nas próximas aulas. Não fiquem preocupados caso hoje fique alguma dúvida. É muito complicado quando você pede para um funcionário da equipe, eu quero, a partir de hoje, que você faça uma dispensação com o paciente, um atendimento humanizado. É claro que para uns entende de um jeito, para outros entende de outro, mas todos nós gostamos de ser bem atendidos. Todos nós gostamos de ser acolhido pelo outro. Imagine, você chegar, não conhece aquele local, não conhece as pessoas, na sua casa, na sua residência, você tinha um horário, aquele horário padrão. Eu gosto de tomar o meu banho às 10 horas da noite, não gosto de tomar no período diurno, eu não gosto de almoçar cedo, eu gosto de almoçar ou tomar café 2, 3 horas da tarde. E no hospital tudo é diferente. Muitas vezes o paciente chega, não conhece as pessoas, não sabe quem vai cuidar dele. A equipe, aquele auxiliar técnico ou enfermeiro que está cuidando daquele paciente, não tem uma boa comunicação com ele, não vai falar para ele de horário de visita, que a família pode estar vindo visitar, apesar que agora, devido à pandemia, também foram suspensas todas as visitas, mas é feito videochamada para a família, através da assistência social, eles têm esse trabalho, está sendo bem legal. Ou o médico responsável por aquele paciente vai estar ligando no horário que ele tem disponível para falar com a família, falar o estado dele, como ele está, fala sobre exames, sobre medicações, se tem programação de alta, ou se é um paciente cirúrgico, se tem programação cirúrgica. Então, cada um interpreta um atendimento humanizado de uma maneira, mas claro que trabalhamos a fim de cumprir metas e sempre positiva e nunca negativa. Por quê? Se de repente um paciente me faz um questionamento ou me faz uma pergunta e eu não consigo responder adequadamente, ele não tem culpa que você está ali 12 horas, que você já vem de outra instituição. Ele não tem culpa se você não está sentindo bem naquele setor. Então, a gente sempre preconiza, sempre valoriza
os trabalhadores, os gestores, o processo de saúde, e tudo isso é criado por meio de vínculos solidários, de responsabilidade compartilhada, da participação coletiva também nos processos de trabalho. O enfermeiro, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com a equipe, então ele passando para a sua equipe aquele conhecimento que ele tem, a equipe vai estar ajudando no decorrer dos plantões, no decorrer do tratamento, no decorrer da terapia para esse paciente. Então, a gente trabalha em equipe. Se o enfermeiro traz sua equipe próximo a você, então você vai trabalhar com muita harmonia. E no final, quem vai ganhar com tudo isso é o próprio paciente e o familiar. Se você acolhe o familiar na hora da internação, por quê? Ele vai deixar aquele ente querido ali e vai embora, a não ser que abra exceção devido ao paciente ter, a partir de 60 anos, ser debilitado ou ser um paciente acamado que necessita de um acompanhante. Através do serviço social e o enfermeiro do setor avaliando as condições que aquele paciente está naquele momento, ele é claro que o acompanhante não pode, devido ao Covid agora, ele não pode ter 60 anos ou superior a 60 anos. Tem que ser pessoas mais próximas. Mas cada caso é avaliado juntamente com o enfermeiro, médico e assistente social para ver a melhor solução para o paciente, tá? Também, esse atendimento humanizado, a gente tem que entender o sofrimento do paciente, a satisfação dele que continua durante as consultas, os exames, também o tratamento está concluído. Muitas vezes você chega, já é hábito de alguns profissionais, às vezes chega, não conversa com o paciente, não fala bom dia, não pergunta como que ele está naquele momento. Por quê? De repente eu chego e falo, como que o senhor está? O senhor está bem? Não, se ele estivesse bem, ele não estaria internado no hospital. Então, você pergunta como que o senhor passou a noite, como que o senhor está agora. E sempre deixar o paciente ou o familiar se expressar. Sempre fazer perguntas abertas. Porque se eu faço uma pergunta fechada, eu não vou saber como o meu paciente está. Eu não estou fazendo a dispensação para ele, para o familiar, um atendimento humanizado. Então, se eu chego e pergunto, o nome do senhor é seu Antônio? Eu fiz uma pergunta fechada, não é um atendimento humanizado. Ele vai responder que sim ou não. E muitas vezes, dependendo da idade, ele pode, naquele momento, estar confuso e só afirmar que o nome dele é Antônio e você vai verificar no prontuário e não é. Então, você tem que estimular, você tem que deixar o paciente se expressar e falar. É claro que muitas vezes você não tem como ficar meia hora, 40 minutos ouvindo o que o paciente tem para falar. Né? Porque tem outra demanda, tem outros pacientes, tem alguns exames para ser coletado, ou alguns exames de imagem para você encaminhar o paciente, mas falamos que não é que nós perdemos, nós ganhamos 5 minutos com essa comunicação eficiente com o paciente. Ele vai se sentir seguro, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir com segurança e ele vai passar todos os dados para o enfermeiro ou então para a equipe para um melhor atendimento e cuidados a ele durante esse período, infelizmente, internação dele. Tá bom?
Também ficar focado no bem-estar do paciente ou na eficácia do tratamento. Sempre está o enfermeiro verificando os prontuários, verificando o que o paciente está fazendo uso, se ele está fazendo uso de algum antibiótico, para que aquele antibiótico, por quê? Um determinado momento, alguém vai te perguntar sobre esses cuidados. Algum médico, de repente, esse paciente deu entrada com problema do infarto agudo do miocárdio. Ele, após todas as medicações, todos os exames, o clínico vai solicitar uma avaliação do cardiologista, por exemplo. Naquele momento que o cardiologista veio para fazer essa avaliação, o clínico que solicitou não está ali. Ele solicitou em prontuário, na prescrição médica. E geralmente ele vai perguntar para o enfermeiro. Imagina que decepção se o enfermeiro não está atento ou o enfermeiro não teve nenhuma curiosidade ou até mesmo tempo para ler o prontuário desse paciente. E o outro médico chega e pergunta o porquê que foi solicitado, como que o paciente está naquele momento, e você tem dificuldade para dar essas informações importantíssimas para o outro profissional que está fazendo essa avaliação e não acompanha o paciente, não conhece o paciente. Tudo bem? Então, humanização foca nessa parte de atendimento, acolhimento, comunicação eficaz, não só com o paciente e o acompanhante, mas sim com toda a equipe. Tudo bem? Fazendo também com que sinta à vontade, para que sempre que você retornar ao quarto desse paciente, ao leito do paciente, ele terá uma boa esperança, uma certeza que você vai estar ali naquele momento para ajudar no tratamento dele, e ele vai sentir melhor, ele vai sentir mais confiante. Muitas vezes você chega só em você falar um bom dia. Ele chegou aqui, ele sabe meu nome, ele conversou comigo. É um hábito que precisamos a cada dia melhorar, tá? Porque faz parte no atendimento, no acolhimento e no Humaniza SUS, tá? Não ter aquele hábito de chegar, não falar nada, já pegar o braço do paciente, verificar sinais vitais, sai de lá, nem fala para ele, e ele fica lá sem entender o que está acontecendo. E quando a gente vê esse profissional que chega, conversa, explica ou responde o que ele está questionando, a gente se depara com vários elogios, a gente se depara com aquele paciente mais feliz, mesmo estando num ambiente hospitalar. Ele chega, ele sabe o nome do funcionário que está cuidando dele, elogia, fala, olha, ele me atendeu assim, perguntei isso, ele me explicou. E também eles fazem comparações de um dos profissionais que não teve a dispensação do mesmo atendimento, não só com ele, mas com outros pacientes que se encontram no mesmo quarto. A gente recebe muita, não reclamação, mas assim, eles faz essas ouvidoria e vem para o enfermeiro ou coordenação estar respondendo devido o tratamento, a abordagem, a comunicação e a dispensação dos cuidados para o paciente ou um familiar. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Pode continuar? Pode, Pro. Pode sim, professora. Tá. Também, com esse atendimento
humanizado, vem aquele atendimento holístico. O que é o atendimento holístico? A visão holística, ela acaba favorecendo a relação entre os profissionais que atuam e o usuário, ou paciente, ou cliente, seja como na sua instituição, pode estar se direcionando. Tem local que fala usuário, tem local que fala cliente, tem local que fala paciente. Sempre a mesma coisa, tá? E esse usuário que procura o nosso serviço, favorecendo todo o processo de humanização. A Política Nacional de Humanização, ela encontra vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, de repente você deu um atendimento e não foi com assim, um atendimento que o paciente estava esperando da sua parte, ou um atendimento que o paciente não está acostumado, ou você falou alto com ele, ou você não deu resposta, ou ele te perguntou e você falou que não sabia, mas ia procurar e depois retornava e nunca mais retornou. Então, eles fazem essa reclamação vai para a secretaria, principalmente se for hospital público, e da secretaria, eles encaminham para a gerência de enfermagem do hospital, retornando para a gerência vai encaminhar para o coordenador vai procurar o funcionário envolvido nessa ouvidoria ou o enfermeiro responsável pelaquela equipe para poder estar respondendo. Respondendo essa ouvidoria, ela faz o retorno da Secretaria de Saúde, novamente retorna para o hospital, para depois um funcionário que trabalha na ouvidoria vai estar fazendo todo o relato daquilo que você encaminhou, ele vai fazer um resumo e vai estar encaminhando para a ouvidoria da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, tá? Pedimos muito para os funcionários terem cuidado no que fala, como age, na dispensação de medicação, de repente vai estar puncionando, fica puxando o braço do paciente, deixa garroteado. A gente sempre pede coisas básicas, que todo mundo, todos somos ser humano erra, de repente esqueceu ali que não pode. Mas se de repente aconteceu algo parecido, na hora já verificar e tentar amenizar o erro devido a essas reclamações, e o paciente simplesmente vai ficar muito bravo, chateado e não vai mais aceitar os seus serviços naquele período, tá? Então a gente pede muito para tomar cuidado, sempre colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria de ser atendido dessa maneira? Tá? Para um bom atendimento. Hoje, todos nós, quando eu falo nós, inclui os pacientes, porque uma hora ou outra também somos paciente. Então, todos nós gostamos de um ótimo atendimento e resolução de caso. Tem que ter resolutividade. O enfermeiro, ele tem que ter esse olhar clínico, esse olhar holístico, esse olhar diferenciado, tá? Para um melhor atendimento e direcionar a sua equipe. Por quê? Se você tem muitas dificuldades no processo do cuidar dia a dia, você não vai conseguir direcionar a sua equipe. Se você não consegue direcionar a sua equipe, alguma coisa vai dar errado nesse período de 12 horas ou 6 horas no atendimento para os pacientes familiares, tá? Até mesmo numa informação que você for passar, tomar cuidado se essa informação está correta, para poder você orientar o paciente, orientar o familiar, quanto ao diagnóstico, quanto ao tratamento e medicações que está sendo utilizada para a melhora dele, tá bom? Muitos chegam e falam, mas eu não quero essa coleta de exames porque ontem já foi coletado. E você vai estar explicando por que que hoje está coletando novamente. É claro que cada instituição
tem normas e rotinas diferenciadas, temos protocolos e indicadores diferenciados, mas entra todos em atendimento humanizado e você vai explicar para o seu paciente o porquê aquela coleta novamente ou o porquê daqueles exames de imagem. Então, sempre tem que dar um retorno. Nunca falar, eu vou verificar e não retornar mais, tá bom? Porque ele vai perder a confiança nesse profissional. Ele não vai, mesmo que você chegue e passe tudo correto, quanto ao estado dele, quanto à medicação, o porquê que ele está realizando aquele exame diferenciado, ele sempre vai ficar com a dúvida. Será que ela está me passando tudo correto? Tudo bem? E também, pessoal, ainda com atendimento holístico, em 2003, foi lançada na gestão do serviço de saúde, buscando sempre a prática e os princípios para melhor atendimento, estimulando o processo de comunicação entre usuários, trabalhadores e gestores, e também melhorando essa comunicação, ela reflete também no processo do cuidar dos usuários, determinando todo o município. Por quê? Sempre tem um que já passou ou num pronto atendimento, ou na unidade básica de saúde, ou na área hospitalar, e teve aquele atendimento, e ele sempre vai estar também falando para os colegas, falando para as pessoas, e com isso a gente tem um feedback bem positivo, tá? É diferente de alguém chegar procurando atendimento e já chegar falando que o colega foi maltratado ou um parente foi maltratado, principalmente na sala de acolhimento. Trabalhamos muito com humanização na sala do acolhimento, porque é o primeiro contato com o enfermeiro. Tá? Muitos locais não é nem com o pessoal da recepção. Primeiro vem para o enfermeiro, conta a história, o porquê está naquele local, para depois o enfermeiro solicitar que a recepção faça a ficha de atendimento para que ele direcione esse paciente qual clínica que ele vai ser atendido. Então, o primeiro contato geralmente é com o enfermeiro do acolhimento e trabalhamos bastante, sempre com palestra, sempre com questionário para eles estarem respondendo. Se de repente você passa e vê que aquele enfermeiro já está há 4 horas naquela sala de acolhimento e um fluxo bem alto, aquele enfermeiro não é que ele está estressado, mas ele já está cansado. Então, fazemos o remanejamento ou revezamento. Então, sempre dividir de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, num período de 12 horas. De 6 em 6 horas, sempre o revezamento é menos. Só também temos enfermeiro que eles gostam de ficar o período integral no acolhimento. E se é um enfermeiro que sempre acolhe, tem uma comunicação efetiva, sem problema nenhum, vai até ajudar, porque ele já tem experiência, já tem habilidade, já tem aquela coordenação para que aquele paciente se sinta bem. E também ele já vai direcionar para o local correto, tá bom? Se temos enfermeiros recém-contratados, sempre deixamos ele com outro enfermeiro que já tem experiência, não só no acolhimento, mas em outro setor da instituição, para que ele possa adquirir o conhecimento, ele possa verificar como é a dinâmica daquele setor. Por quê? No mesmo hospital, muda normas e rotina de setores diferenciados, tá bom? Então, você nunca vai, é o primeiro dia na instituição, não conheço normas e rotina, não conheço andamento, não conheço protocolo, ainda não conheço indicadores, o que eu vou seguir, o que eu posso fazer. Então, sempre fica com outro enfermeiro para poder ver a dinâmica, ver o atendimento, ver como
a disponibilidade daqueles pacientes naqueles horários para fazer exames diferenciados, como que o auxiliar, o técnico está atendendo esses pacientes, como que o enfermeiro pode estar realizando a sistematização de enfermagem, porque hoje é muito raro ser manuscrito, geralmente é através de sistema, e todos têm acesso a esse relatório, a essa evolução que o enfermeiro realizou e também as anotações de enfermagem que a equipe realizaram, todos têm acesso pelo sistema. Tudo bem, meninas? Então, também é muito, muito, muito importante o enfermeiro e a equipe, ele compreender a dependência, a fragilidade do paciente, para que ele possa proporcionar conforto e segurança para ele. De repente, você passa pela manhã no leito do paciente e ele está acamado. Está deitado, você não olha o paciente um todo, muitas vezes não pergunta, mal sabe o nome desse paciente e pede para ele levantar e direcionar ao banho, sendo que o paciente é acamado. Então, temos que olhar tudo, tudo. Teve dúvida? Sempre tem alguém que vai auxiliar você. Nunca fazemos nenhum procedimento em dúvida, tá? Mesmo um procedimento que seja manuscrito. Teve dúvida? Pergunta para o colega. Sempre tem alguém que vai te orientar, tá? Quando o enfermeiro, ele envolve o paciente em seus cuidados e realiza procedimentos necessários, consultando qual era o seu hábito na sua residência, seu costume. Como que você fazia de manhã? O que você faz primeiro? Você vai estar levantando, vai para o banho, vai tomar café. Por quê? No hospital é tudo em horário diferenciado. Foi o que eu comentei lá no início. Em casa, ele pode fazer horário do café, do banho, da janta, do almoço, no horário que ele acha melhor. No hospital, não. Tem horários. E também uma coisa que é muito triste, às vezes nos deparamos com algum funcionário que faz parte daquela equipe, chega, está com 8, 10 pacientes, para banho, para medicação, e ele precisa fazer um atendimento humanizado. Ele esquece tudo e chega para o paciente 8 horas da manhã e fala, olha, é a hora do banho, vamos para o banho? Os que deambulam. Mas o paciente, mas eu não tomo banho esse horário. Olha, caldeira, se você não for tomar banho esse horário, vamos desligar e você vai ficar sem tomar banho. Pessoal, jamais podemos usar essas palavras. Eu posso até incentivar ele tomar o banho dele aquele horário, mas com outras palavras. Não impondo que se ele não for tomar banho naquele momento, ele não consegue devido desligar a caldeira. Todos nós sabemos que não é verdade, mas tem muitos colegas que utilizam essa frase, essas palavras, e o paciente ele fica queixoso, muitas vezes ele não vai para o banho aquele horário, ou se vai, quando a família chega, hoje a maioria, mesmo idosos, fica nos quartos de internações com celular, eles tiram foto, eles filmam, muitas vezes eles gravam até o que o funcionário está falando com eles. Então, tomar o maior cuidado devido esses probleminhas que podem estar surgindo no decorrer do atendimento, tá bom? Porque a nossa missão, o que é a missão do serviço de enfermagem? É desenvolver líderes capazes de servir de elo entre as pessoas e a instituição, né? Preparar para conduzir o serviço, mesmo em situações adversas, favorecendo condições para que possa prestar ao paciente
um atendimento de qualidade. Eu prestando um atendimento de qualidade para aquele paciente, automaticamente ele também vai ter uma qualidade de vida diferenciada, uma qualidade de vida bem melhor, tá? E devido isso, essa missão, também eu tenho que ter uma visão, tá? Eu, enfermeiro, eu tenho que ter uma visão da minha equipe. Como que a minha equipe está trabalhando hoje? Como que eu estou lidando com a minha equipe? O enfermeiro, ele é um líder que tem que trabalhar junto, lado a lado com a sua equipe. Não ele lá na frente largar a equipe para trás. Não consegue, gente. Então, sempre acolher a sua equipe. Muitas vezes, nós temos vários funcionários que um dia um deles não está bem. E você conhece todos eles. Mesmo você sabendo que ele chegou triste, ele não está conversando, ele se isolou dos colegas, ele está fazendo os procedimentos sozinho. Muitas vezes, um paciente acamado, ele não convidou o colega para estar ajudando. Chega você, enfermeira, e pergunta o que você pode estar ajudando. Se for algum problema que ele possa estar dividindo com você, você pode estar não solucionando, mas direcionando. E muitas vezes, o que aquele funcionário quer é uma atenção, é uma palavra do seu enfermeiro, uma palavra acolhedora, ele vai se sentir melhor. Ele vai pensar, ele pode não me ajudar, mas se eu precisar, ele está ali. Então, temos que ter essa visão diferenciada, tá? Eu trabalho na coordenação de enfermagem de um pronto-socorro. Nós respondemos diurno e noturno. Entre diurno e noturno, eu não, né? A instituição, porque eu não tenho funcionário nenhum. Eles trabalham comigo, mas eu respondo por eles. Eu respondo por 70 enfermeiros. Sempre assim, você não vai conseguir ouvir todos, mas ele sabe que na hora que precisar, a minha porta da minha sala está aberta, qualquer horário, para estar ouvindo eles, tá? Trabalhamos juntos, pergunto muito, não tenho vergonha, de repente estou em dúvida sobre um diagnóstico do paciente, ou em dúvida se já realizou aquele exame diferenciado, ou se tem alguma pendência. Muitas vezes eu pergunto e, assim, graças a Deus, eles sempre me dão retorno rápido e retorno real. Não assim, porque ela não veio aqui, eu vou passar de qualquer jeito. Não. E para isso, a cada dia você vai conquistando, tá? A sua equipe, você vai conquistando as pessoas, porque você dividindo os atendimentos, você dividindo os problemas, por quê? Não é só coisas boas que tem, as 12 horas que você está ali com a equipe. Acontece um paciente cair, um paciente perder um exame, um paciente evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Tudo acontece. A partir do momento que qualquer pessoa coloca o pé dentro de um hospital para um exame ou para um acompanhamento, ou até mesmo para uma internação, ele pode evoluir para um caso mais grave, mais delicado a qualquer momento, tá? Então, trabalhamos sempre em equipe, sempre. É 100% tudo? Não. Se perceber que tem alguma diferença, o colega não está ajudando o outro, ou onde trabalha muita gente, sempre um tem, assim, pensamentos diferentes. E esse pensamento diferente, muitas vezes, evolui para a fofoca. É um atendimento humanizado? Se eu fico brigando com o meu colega, eu vou conseguir atender o paciente sorrindo? Eu vou conseguir atender o paciente, ele me pergunta algo, eu vou responder correto? Eu vou responder com alegria? Não, ele vai perceber que aquele dia eu estou triste. Ele vai perceber que eu briguei com alguém. E muitas vezes a gente se depara com palavras inadequadas entre colegas próximo ao paciente ou acompanhante.
infelizmente, eles percebem e eles falam para os enfermeiros, fala para a coordenação, às vezes fala para a equipe de plantão contrário, olha, ontem seu colega estava brigando, seu colega não estava bem. Então, vamos sempre trabalhar um atendimento humanizado, não só para os pacientes, mas também com a nossa equipe, com os nossos colegas. Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Meninas? Posso continuar? Pode sim, professora, tudo tranquilo até aqui. Tá ótimo. Também, tá ótimo. Qualquer coisa, pergunta. Dentro desse contexto de atendimento humanizado, atendimento holístico, também temos o quê? Os processos de comunicação, que é o verbal e não verbal, que utilizamos muito. Quando utilizamos a comunicação não verbal, de repente, esse paciente, ele deu entrada, não consegue falar devido a uma traqueostomia, ou ele tem alguma dificuldade na fala, ou de repente esse paciente, ele teve um acidente vascular encefálico, que é os AVCs da vida, e ele ficou dislálico. Ou ele está afônico, ou até mesmo algum problema que ele já vive, um problema crônico há muitos anos. De repente, ele quer passar algo para você. Ele não consegue que você entenda o que ele, naquele momento, ele está necessitando, ele quer falar para você, mas não consegue. Aí você tem que prestar atenção, tem que observar o contato físico, tá, com esse paciente. Você tem que observar também o movimento e postura corporal. Muitas vezes eles fazem sinal com os olhos, eles querem se comunicar, não consegue, mas você observando os lábios, você consegue entender o que ele quer te passar, tá? Muitas vezes também a expressão facial, ele faz caras e bocas, você também vai estar entendendo, porque não é a primeira vez que você vai lidar com esse paciente. Você já teve outras experiências com outros pacientes no seu setor, ou até mesmo convivência de vizinho, ou na rua, ou colegas. Então, nós temos essa facilidade dessa comunicação não verbal ser entendida pelo paciente. Também temos a comunicação verbal, que ela ocorre por meio de palavras ou pela escrita. Naquele momento, o paciente não tem condições de estar falando com você, ele vai pegar um caderno, uma caneta, geralmente eles solicitam, e vai estar escrevendo, que é escritas ou faladas. Por quê? Ele não está falando verbalmente, mas ele está escrevendo, que também ela se torna verbal, porque eu vou ler o que ele escreveu, tá? Isso também representa um pequeno segmento da capacidade de comunicação humana. Algumas pessoas, eles internado ou até mesmo na residência, eles se comunicam com os parentes dessa maneira. Também, pessoal, a linguagem verbal, desculpa, ela é um código que transmite o significado específico mediante a combinação de palavras. De repente, esse paciente, ele quer passar para você que naquele momento ele está com dor. A comunicação não verbal, ele vai fazer aquela cara de dor, de triste. Não entendeu? E ele consegue escrever, dá um papel, uma caneta para ele. Hoje, na maioria das instituições, principalmente
em clínica médica, que temos muitos pacientes idosos, a comunicação deles, 20%, 30%, às vezes até mais, é através da escrita. Tá? O que ele está sentindo, o que ele precisa naquele momento, o que ele quer passar para você. Então, a gente usa essa ferramenta para que o paciente possa se sentir acolhido, ele possa se sentir melhor com tudo isso, porque alguns, principalmente o idoso, ele é muito depressivo devido a algumas doenças crônicas ou algumas doenças que se agravou naquele momento ou algumas doenças que ele já vem convivendo há um tempo e alguns não aceitam. Então, entra todo esse processo de comunicação, processo de visão, o processo de missão, o processo da humanização em todo. Ela é vista assim de uma maneira que ajuda as pessoas a enfrentar seus problemas, superando alguns bloqueios. De repente, você está com aquele problema, para você aquele problema enorme. Sempre tem alguém que você vai estar se abrindo, que você confia. E essa comunicação entre as partes melhora muito. De repente, aquele problema ou aquela angústia que você achava que não tinha mais solução, que você já tentou de tudo e não conseguiu assim, um meio de melhora. E um amigo ou até mesmo alguém que está ali vendo o seu sofrimento, chega e fala, não, mas se de repente você fizesse dessa maneira, será que não ia dar certo? Será que não melhora? E você para e pensa, e muitas vezes não é a solução para os problemas, mas ameniza bastante, principalmente com o paciente que fica muito tempo internado, longe da família, longe do que ele mais gosta, inclusive dos seus afazeres dia a dia, a sua rotina diária na sua residência e no seio familiar, tá bom? Então, ajudamos bastante com essa comunicação e com esse atendimento humanizado, tá? E também, para que esse processo ele ocorra de maneira efetiva, o enfermeiro ele é muito importante. A equipe que trabalha com ele é mais importante ainda, porque a equipe que vai estar realizando todos os processos do cuidar. E hoje, pelo Humaniza SUS, não podemos perder paciente. Quando o paciente interna, todos os dias tem a visita do enfermeiro, a visita da equipe multi. E quando ele tem alta, isso aí já é pelo SUS, é protocolo. Ele teve alta, ele tem a alta médica, a alta do administrativo, que são as secretárias, e a alta do enfermeiro. Por quê? O médico vai avaliar as condições que o paciente se encontra naquele momento, exames, se está ok, como que ele evoluiu. Tudo ok? Ele vai dar alta. Vai essa alta para as secretárias, o administrativo. Eles vão estar separando todo o prontuário desse paciente, separando exames e ligar para a família. Para alguém, ele está de alta e alguém vir retirar. Na retirada, quem vai estar conversando com a família? O enfermeiro. Ele vai conversar sobre a receita que o médico disponibilizou, aonde que aquele paciente, né, ou acompanhante, pode estar encontrando aquela medicação, que horário que aquela receita preconiza as medicações, a dosagem, se ele tem retorno, por quê? Na hora da alta, o médico, no impresso de relatório de alta, ele já coloca se aquele paciente tem retorno no ambulatório, com quantos dias. Tudo isso o enfermeiro vai estar conversando. Ele não vai agendar a consulta. Quem vai agendar é a secretária, mas quem vai conversar é o enfermeiro. Terminando, na hora da saída, ele vai ligar
na unidade básica de saúde, próxima à residência desse paciente, que faz o acompanhamento, que o paciente está naquele momento com alta hospitalar e a família já está para levar para casa. Ela vai estar falando que, se for uma hipertensão arterial, que ele ficou internado, o enfermeiro vai estar passando para a enfermeira da unidade, que faz o acompanhamento também com esse paciente, que ele ficou internado, a medicação que ele está tomando, e ele necessita ser convocado na unidade básica de saúde para dar continuidade. Por quê? Se ele dá continuidade na aferição da pressão, se ele sempre vai na unidade, o enfermeiro porque alguém está acompanhando ele, alguém está dando assistência, principalmente o idoso, que tem mais dificuldade. O diabético também. Então, hoje, pelo Humaniza SUS, não podemos perder paciente. É o processo do cuidar. Esse processo do cuidar vai além da área hospitalar. E ele vai para a unidade básica de saúde, para que essa unidade possa acompanhar essa evolução desse paciente. Ah, mas ele foi convocado e ele não compareceu. Muitas vezes, os enfermeiros das unidades básicas de saúde e a equipe trabalham muito com palestra para adolescente, palestra para gestante, palestra para paciente hipertenso, diabético. Alguns, quando têm dificuldade de trazer essa população diferenciada, eles fazem aqueles bingo, eles fazem o chá da tarde, muitas vezes cada um leva um pratinho. Nossa, vão todos, eles adoram. Por quê, pessoal? O idoso, até ontem, por exemplo, ele trabalhava, ele era rima de família, ele que trazia o sustento para dentro de casa. Hoje ele é aposentado, ele se distanciou dos colegas, dos amigos da empresa, ele não recebe mais visita desses colegas. Muitas vezes, o que a gente se depara hoje, dia a dia, os próprios filhos, os próprios parentes, eles também têm esse distanciamento. Há uma época atrás, os jovens pediam conselho para os idosos, às vezes nem parente era. Hoje é muito raro um jovem ouvir conselho de um idoso. Acha que está ultrapassado, sem contar que também a gente se depara em porta de pronto-socorro, o próprio parente tem vergonha de levar aquele idoso ao médico. Por quê? Aquele idoso, muitas vezes, ele é depressivo, ele faz tratamento na saúde mental, ele tem Alzheimer, ele tem demência, ele tem Parkinson e ele tem vergonha. A gente também se depara com isso. Também nos deparamos com o próprio familiar agride, eles chegam lá com hematomas, muitas vezes com hiperemia. Então, tudo isso, nesse atendimento humanizado pelo enfermeiro e pela equipe, na hora da sistematização de enfermagem, ele tem que fazer o exame físico céfalo-podálico o primeiro dia, verificar passo a passo, para ver se tem alguma anormalidade no corpo do paciente. Tudo bem? E com isso, ele realizando esse processo de comunicação e atendimento humanizado, ele evita vários problemas. Por quê? De repente, a família pode internar e pode chegar amanhã depois e falar, nossa, mas ela não estava com essa lesão por pressão. E já estava na residência. Mas você não olhou, então vai responder eventos adversos como tivesse sido na clínica que você trabalha. Ou você recebeu um paciente da clínica da sua colega, foi transferido para a sua por melhora ou por piora do quadro dele, e veio com uma lesão enorme, você não olhou e ela não fez a evolução
e deixou escrito. Você não viu? Amanhã vem a família ou até mesmo o pessoal que passa, visita a clínica médica ou a clínica cirúrgica e vai questionar sobre essa lesão que foi adquirida no seu setor. Então, tudo isso gera mau atendimento humanizado, gera indicadores, e todos os indicadores surge problema para aquele setor se você não fica atento para estar visualizando e escrevendo, anotando tudo na evolução do paciente. É claro que a evolução é diária, como que ele está hoje. Tudo bem, meninas? Daqui a pouquinho eu paro para vocês tomar um café. Pessoal, alguma dúvida? Oi. É a Júlia, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu trabalhei numa clínica de idosos e tinha uma paciente lá que ela tinha muito medo de quando a gente se aproximava dela, e quando foi feito o exame físico nela, né, e anamnese, foi visto que ela tinha alguns hematomas, assim. A pergunta que eu quero fazer é que se a enfermagem pode fazer uma denúncia referente à agressão dos familiares. É que eu não sei se pode ou algo do tipo, então eu tenho essa dúvida. Pode sim, Júlia. Assim, você recebeu esse paciente agora. Ou importa de pronto-socorro para passar no consultório, para depois ir no seu setor, ou um setor diferenciado, que esse paciente fique em observação, para coleta de exames, vindo o resultado, se evolui para uma internação ou se vai fazer a dispensa para a residência. Então, você vai estar acolhendo esse paciente em algum momento, mesmo que você não vá dar banho, que ele está em observação, em algum momento você vai fazer algum procedimento nele. E se você vê algo como hiperemia ou lesões ou hematoma, mesmo sendo hematomas de alguns dias, você pode estar chamando assistente social, enfermeiro e o médico vai estar conversando com essa família. Ah, mas ele caiu, aquilo lá, e você tem certeza que são maus tratos, pode chamar sim, denunciar no Estatuto do Idoso. Na hora eles vêm, na hora. Ah, mas eu não tenho certeza. Mas aquele paciente, principalmente o idoso, ele sempre tem retorno de internações. E você vê que sempre ele retorna com hematomas, ou ele mesmo se queixa. Tem alguns que falam, quando está sozinho, eles falam, olha, me bateu, ou me empurrou, aquilo lá. Primeira coisa, assistência social, e a assistente social vai estar denunciando no Estatuto do Idoso e eles chamam a polícia sim. Ok, obrigada, viu? Porque se você vê tudo isso e você não denuncia, você está sendo conivente com maus tratos, tá? E você, muitas vezes você vai atender um idoso e vem algum parente, você percebe na hora que aquele parente não tem paciência com o idoso. Pela postura do parente. Você vê que ele não tem paciência. Aí, se você vê todos esses sinais e sintomas diferenciados nesse idoso, você não vai ter dúvida. Já chama assistencial. Olha, será que é maus tratos? Será que caiu mesmo? Ou foi negligência da família? Então, tudo isso a gente passa para a assistente social e ele já faz o contato com o Estatuto do Idoso, que geralmente em todos os municípios tem. Eles vêm rapidinho e se tem mais dados, rico em coleta de dados, vem a viatura também. Tá? Mas para isso, tudo isso que você me perguntou, o enfermeiro, ele deve ser treinado com essa habilidade, como ele vai estar falando, como ele vai estar abordando esse idoso, como ele vai estar abordando essa família, saber escutar,
respeitar também o próximo, ser honesto, não mentir para aquele idoso. Ou então falar, chega uma adolescente, uma criança, vai ser aplicada uma medicação intramuscular ou endovenosa, aí chega lá e fala, fica tranquila, não vai doer. E aí sabe que vai sentir a picada. E vai falar e não vai doer. Então, assim, ele não está falando a verdade, ele não está sendo honesto. Olha, pode até sentir uma dor, mas é suportável. Isso aqui é para você melhorar. A mesma coisa de você ir tentar puncionar um paciente e não conseguir. Muitas vezes, aquele dia você não está legal. Você não consegue. Aí você não vai pedir ajuda para a sua colega. Se eu for pedir, ela vai conseguir. E depois vai ficar falando para meus colegas que eu sou péssima em acesso venoso. Isso não é verdade. Então, tem dia que você não está legal. Aí você fica furando. Quando não consegue mais nada, aí sim você vai pedir ajuda. Não conseguiu? Aquele dia você não está legal, aquele dia você não está com tato, você não conseguiu. E aquela veia que você tentou e não conseguiu, muitas vezes a colega vem de primeira, ela consegue. Então, é você saber menos? Não é saber menos. Você está vendo o bem-estar do paciente. Você não conseguiu por algum motivo, você não estava legal, mas na próxima você vai conseguir sim. Então, tem que ser honesto, observar sinais que são apresentados por quem está sendo cuidado, tá? Muitas vezes uma fala ou um olhar, se o acompanhante está ao lado e você faz alguma pergunta, antes dele responder, ele olha para o acompanhante. Então, tudo isso são sinais característicos que ele está escondendo alguma coisa, que a família não autoriza ele relatar. Então, tem que tomar bastante cuidado. A gente trabalha bastante com assistente social, com a psicóloga. Geralmente, eles conseguem informações assim, bem valiosa, que pode também estar assim com vasto conhecimento para o seu relatório, tá? A sua evolução de enfermagem. Tem muitos dados que o médico passa a visita tão rápido e não consegue por não perguntar ou por o paciente não sentir confiança em estar relatando, e quando o enfermeiro ou auxiliar técnico que está cuidando dele chega e conversa, chama pelo nome, pergunta como é que ele está naquele momento, ele termina com uma vasta confiança naquele profissional e muitas vezes ele ajuda muito, relatando o que aconteceu ou o que ele está sentindo naquele momento. Tá bom? Alguma dúvida, meninas? Tá tudo bem, pessoal? Tá sim. Tá ótimo. São 20 e 40. Então tá ótimo. Vocês estão entendendo direitinho? Ou a voz está sumindo, ou tá deixando assim alguma questão que vocês não estão entendendo, mas está com vergonha de perguntar? Para mim tá ótimo, Pro. Então tá bom. Pessoal, são 20h47. Eu vou deixar vocês tomarem uma água. Quando voltar, eu também vou estar perguntando para vocês estar participando da aula, apesar que hoje é o primeiro dia. Eu tenho certeza que no decorrer das aulas vocês vão estar participando e muito, tá? Por isso que toda hora eu fico parando e perguntando se estão entendendo, se querem falar alguma coisa. Eu pergunto mesmo, tá? Para vocês estarem também interagindo. Tudo bem? Não é para ver se vocês sabem ou não sabem. Não é nada disso, não. A gente trabalha em equipe e eu quero que vocês tenham essa interação com as aulas. Se não entendeu, pergunte. Se entendeu, dê exemplo. Tudo bem?
Tá bom, professora. A gente fica prestando atenção aqui, acaba... Não fala, né? Quando a senhora pergunta, acaba se confundindo tudo para apertar o botão aqui para o microfone. Não, pode perguntar, eu aguardo. Não tem pressa, não. Tá bom? Vão lá tomar um café. Daqui a pouco retornamos. Tá bom? Tá bom.